A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 103 do nosso podcast A Bíblia em um ano, iremos concluir o livro de Josué, lendo os seus capítulos 22, 23 e 24. Também leremos o Salmo 128. Josué, capítulo 22. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Observastes tudo o que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, e a mim também me obedecestes em tudo o que vos ordenei. Durante o longo tempo até hoje, não abandonastes vossos irmãos. Cuidastes de observar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Agora o vosso Deus concedeu repouso aos vossos irmãos, conforme lhes prometera. Agora podeis voltar para vossas tendas, para a terra de vossa propriedade, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu no além-Jordão. Apenas ficai bem atentos para pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor. Amai ao Senhor vosso Deus, andai sempre em seus caminhos, observai seus mandamentos, apegai-vos a ele, servi-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Moisés havia dado terras em Bazã para uma metade da tribo de Manassés. À outra metade da tribo, Josué deu terras junto com seus irmãos de oeste, do lado ocidental do Jordão. Também os despediu para suas tendas e abençoou-os, dizendo-lhes: Voltai para vossas tendas com grandes riquezas e rebanhos numerosos, com prata e ouro, com bronze, ferro e roupas em quantidade. Repartiu o despojo dos vossos inimigos com vossos irmãos. Então os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés voltaram. Deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para se dirigirem à terra de Galaade, terra que receberam em propriedade conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Chegando à região do Jordão, ainda em terra de Canaã, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram junto ao Jordão um altar de aspecto grandioso. Os israelitas foram informados de que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham edificado um altar no entorno do Jordão, fora da terra de Canaã, do outro lado dos israelitas. A essa notícia, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Silo para enviar um exército contra eles. Os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés na terra de Galaade.
Acompanharam-no 10 notáveis, um de cada família patriarcal de todas as tribos de Israel. Eles chegaram aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés na terra de Galaade, e comunicaram-lhe: Assim fala toda a Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel? Por que deixais hoje de seguir ao Senhor? Por que vos revoltais hoje contra o Senhor, edificando-vos um altar? Acaso não nos basta a iniquidade cometida em Fegor, da qual ainda não estamos purificados até hoje, apesar da praga que afligiu a Assembleia do Senhor? Se vós hoje voltais as costas para o Senhor, se hoje vos revoltais contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a Assembleia de Israel. Se a terra que vos coube em propriedade está impura, passai para a terra da propriedade do Senhor, onde se encontra a morada do Senhor, e tomai uma propriedade em nosso meio. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem vos revolteis contra nós, edificando-vos um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zeré, cometeu uma infidelidade no tocante ao interdito, porventura não se abateu a ira sobre toda a Assembleia de Israel? Não foi só a ele que a sua iniquidade custou a vida. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus dos deuses. Ele bem o sabe, e Israel também o saberá. Se houve uma revolta ou infidelidade contra o Senhor, hoje não nos salve. Se edificamos um altar para voltar as costas ao Senhor, para nele apresentar holocaustos e ofertas e realizar sacrifícios de paz, o Senhor nos peça contas. Pelo contrário, agimos com a seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez digam aos nossos: O que tendes em comum com o Senhor, Deus de Israel? Se o Senhor pôs o Jordão como fronteira entre nós e vós, Rubenitas e Gaditas, não tendes parte alguma com o Senhor? Desse modo, vossos filhos afastariam nossos filhos do culto do Senhor. Por isso dissemo-nos: precisamos edificar esse altar, não para holocaustos ou oblações, mas como testemunho entre nós e vós, e entre nossas respectivas descendências, de que continuaremos a servir o Senhor com nossos holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão na sua presença. Que vossos filhos amanhã não venham dizer aos nossos: Não tendes parte alguma com o Senhor. Dissemo-nos, portanto: Caso amanhã digam algo a nós e aos nossos filhos, responderemos: Vede a forma desse altar do Senhor que nossos pais edificaram, não para holocaustos, nem para oblações, mas apenas como um testemunho entre nós e vós. Longe de nós revoltarmos-nos contra o Senhor, ou lhe voltarmos hoje as costas, edificando um altar para apresentar holocaustos, oblações e sacrifícios de paz, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está na frente de sua morada. Quando o sacerdote Finéias, os notáveis da Assembleia e os chefes dos milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as explicações dos Rubenitas, dos Gaditas e dos Manasseitas, deram-se por satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, declarou aos Rubenitas, aos Gaditas e aos Manasseitas: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal infidelidade contra o Senhor. Desse modo, livrastes os israelitas da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes deixaram então os Rubenitas e os Gaditas. Voltaram de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e os informaram de tudo. Os israelitas deram-se por satisfeitos e bendisseram a Deus. Ninguém mais falou em enviar um exército contra eles, para destruir a terra em que os Rubenitas e os Gaditas habitavam. Por isso, os Rubenitas e os Gaditas chamaram o altar de testemunho, pois diziam: Ele é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Muito tempo depois de o Senhor ter concedido a Israel repouso de todos os inimigos em redor, Josué, já velho e avançado em anos, convocou todo Israel com seus anciãos, chefes, juízes e intendentes. E lhes disse: Já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, pois foi o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, eu designei pela sorte como herança para vossas tribos as nações que restam, além das que eliminei desde o Jordão até o grande mar no ocidente. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa frente, para que tomeis posse de sua terra, conforme o Senhor vosso Deus vos prometeu.
Sede, pois, fortes e cuidai de pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não mencionareis o nome dos seus deuses, nem jureis por eles, nem sirvais a eles, nem vos prostreis diante deles. Pelo contrário, aderi ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje, pois o Senhor expulsou diante de vós nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém foi capaz de vos resistir. Um só dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem combate por vós, conforme vos prometeu. Portanto, cuidai bem de vós mesmos, para que ameis o Senhor vosso Deus. Todavia, se dele vos desviardes para aderir a essas nações que restam entre vós, se contrairdes matrimônio com elas, se com elas vos misturardes e elas convosco, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de vossa frente. Elas serão como um laço e uma armadilha, um açoite para vossas costas e um espinho para vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eu hoje vou seguir o caminho de todo ser na terra. Reconhecei com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que não falhou nenhuma de todas as coisas boas que o Senhor vosso Deus prometeu a vosso respeito. Todas se cumpriram para vós, nenhuma falhou. Assim, pois, como se cumpriram para vós todas as coisas boas que o Senhor vos prometeu, assim também o Senhor cumprirá contra vós todas as ameaças, a ponto de fazer-vos desaparecer dessa boa terra que Ele, o Senhor vosso Deus, vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e servirdes a outros deuses, prostrando-vos diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo desaparecereis da boa terra que Ele vos deu. Capítulo 24. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os intendentes, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates, e serviram a outros deuses. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio Eufrates, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em prosperidade a montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés e a Arão, e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio, e depois disso tirei-vos de lá. Fiz então vossos pais saírem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios, e fez o mar se voltar contra estes, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito. Habitastes durante muito tempo no deserto. Então eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão. E quando combateram contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. Ocupastes a sua terra, enquanto eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, levantou-se para combater contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos do inimigo. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os senhores de Jericó combateram contra vós, como também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-vos em vossas mãos. Enviei diante de vós vespões, que expulsaram de diante de vós os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes, mas de cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor.
O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, pois o Senhor nosso Deus foi quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes sinais diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam na terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal até vos aniquilar, depois de vos ter tratado tão bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo? Eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué, tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Naquele dia, Josué fez uma aliança para o povo. Ele lhes propôs em Siquém preceitos e normas. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e ergueu-a, ali debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e ela será testemunha contra vós, para que depois não renegueis o vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para sua herança. Depois desses acontecimentos, Josué, filho de Num e servo do Senhor, morreu, na idade de 110 anos. Foi sepultado na terra que lhe coubera por herança, em Tamnat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos, que sobreviveram por muito tempo a Josué, e que haviam conhecido toda a obra que o Senhor realizara em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, e que se tornara a herança dos filhos de José. Depois morreu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram-no em Gabaá, na propriedade que Finéias, seu filho, tinha recebido na montanha de Efraim. Salmo 128. Feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem. Tua esposa como videira fecunda no interior da tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, e vejas a felicidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Possas ver também os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Escutamos hoje os 3 últimos capítulos do livro de Josué. Eles são a terceira parte do livro que trata da despedida de Josué. No capítulo 22, os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés, que havia recebido a terra já por Moisés, são reunidos e enviados para as suas cidades, para a sua terra. E eles são elogiados por Josué. Vocês observaram o que Moisés disse e também obedeceram a mim. Agora vão para a sua terra, mas amem o Senhor, andem nos seus caminhos, observem os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sirvam a Deus com todo o coração. E então Josué os abençoa e eles voltam para as suas terras.
eles, quando chegam no Jordão, edificam um altar. E isto é compreendido de uma maneira errônea pelos israelitas. Os israelitas se reúnem em Silo e nesta reunião é enviado Finéias para falar com estas tribos enviadas por Josué. E concluem estes enviados que as tribos não estavam sendo infiéis a Deus. Inclusive dizem: longe de nós nos revoltarmos contra o Senhor. Nós continuaremos a servir o mesmo Deus de vocês. Nós só fabricamos este altar para ser um sinal de comunhão entre nós e vocês, para que no futuro os nossos filhos também saibam que nós somos do mesmo povo. E os enviados então falam com aqueles que os enviaram e todos ficam muito felizes e louvam a Deus por aquilo que o povo de Deus está vivendo. No capítulo 23, Josué convoca todo Israel e pede que o povo ponha em prática tudo o que está escrito na lei, sem desvios para a direita e para a esquerda. Também Josué convida o povo a aderir ao Senhor que combateu por eles e que sempre foi fiel à sua promessa. No capítulo 24, há também uma reunião das tribos de Israel, onde Josué recorda ao povo toda a história da salvação e também a posse da terra, e faz o convite para que o povo adore, tema o Senhor e sirva ao Senhor. Inclusive Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, na mesma linha de Josué, diz também nós serviremos ao Senhor. E assim é feita a aliança com o povo. É Josué que faz aliança para o povo de Israel. E depois disso, Josué morre e é sepultado. Depois de uma tarefa tão bonita desenvolvida por Josué, ele falece e vai para o túmulo. É assim também conosco. Depois de termos feito uma grande missão, seremos sepultados para que outros continuem o caminho. Estes capítulos nos ajudam a recordar o que Deus faz. E recordar o que Deus faz é importante para celebrar e para viver. Em segundo lugar, encontramos nestes textos a importância das reuniões. É importante decidir tudo em assembleia, decidir em comunhão. E em terceiro lugar, é importante comprometer-se com Deus, fazer aliança com Ele. Quando isto acontece, podemos dizer com o salmista: paz a Israel, o Senhor te abençoa, Israel. Que o Senhor também nos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano,
continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!